Tem uma coluna muito inteligente, muito bem feita, como sempre. Ela escreve muito bem e é uma das melhores jornalistas que eu conheço, a Adriana Fernandes. Escreve na Folha de São Paulo. E ela escreveu hoje um texto muito interessante, onde ela diz o seguinte: o senador Flávio Bolsonaro não resistiu a 24 horas de ajuste fiscal nas redes sociais. Ela quer dizer o seguinte: pré-candidato à presidência, ele chamou de fake news uma reportagem da Folha de São Paulo que diz que ele fará um ajuste inicial da ordem de 2 pontos percentuais do PIB caso se eleja presidente. Para isso, ele teria como planos reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação. O próprio candidato, o próprio pré-candidato, vem se vendendo como salvador das contas públicas em contraponto a Lula, apontado como um presidente gastador. E aí continua a Adriana Fernandes. Não é fake news, como o Flávio está dizendo que é fake news, não. São consideradas essas medidas pela equipe dele para a área, para desvincular despesas com saúde e educação e a separação entre a política de aumento real do salário mínimo dos trabalhadores na ativa e os reajustes da Previdência e do BPC. A desindexação, diz Adriana, é o mais difícil das medidas. Veja como o. E realmente isso vazou, a Folha de São Paulo publicou, e aí o Flávio saiu em pânico, dizendo: não, isso é fake news. Não era fake news, coisa nenhuma. Isso está sendo cogitado pela equipe que está fazendo o plano de governo dele. Não era para ter vazado. E aí, claro, os adversários dele já partiram para se aproveitar disso, e com toda razão. Veja o primeiro que disse o ministro Guilherme Boulos, ministro do governo Lula, ministro da. Qual é a área do Boulos? Dos movimentos sociais, enfim. Vê o que é que o Boulos já diz, tirando proveito disso, e sentindo a agonia do Flávio Bolsonaro, que ficou estupefato com o vazamento de informações desse tipo. Solta o Boulos. Pessoal, muita atenção. Vazou hoje o plano secreto do Flávio Bolsonaro para a economia do Brasil se ele for eleito presidente. Ele quer congelar o valor da aposentadoria durante 4 anos. É isso mesmo. O custo de vida aumenta, as coisas vão ficando mais caras no mercado, mas a aposentadoria fica igual. Aliás, foi o que o pai dele fez em relação ao salário mínimo quando teve no governo. Ficou tudo congelado. E tem mais. Ele não quer fazer isso só com a aposentadoria, não. É também para o BPC, o benefício de prestação continuada, que é o benefício que garante o básico para idosos, para pessoas com deficiência, para mães e pais de crianças autistas. Ele também quer congelar o BPC. O Paulo Guedes, no governo do Bolsonaro, fez isso para os trabalhadores da saúde, da educação, em outras áreas. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando tão distraído, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Eles não queriam que isso vazasse antes da eleição, mas vazou. Por isso, passa adiante esse vídeo, compartilha para todo mundo saber a verdade. Pois é, esse é o problema talvez mais sério que tem o Flávio. Ele fica querendo fazer média, não, ele fica até adiantando algumas de suas ideias, ou ideias que ele cogita adotar, ou medidas que ele quer tomar, mas que ele sabe que serão extremamente impopulares, então ele não pode dizer isso de viva voz. Então ele fica escondendo, mas fica mandando informar empresários, banqueiros, ou quando se reúne com eles reservadamente, diz que vai fazer. Por quê? Porque quer o apoio de empresários, de banqueiros, e porque ele acredita mesmo nessas coisas, que, olha, não interessa. Era aquela coisa antiga do Delfim Neto, ministro da Economia da ditadura, o parte da ditadura. Olha,
Temos que deixar o bolo crescer, o bolo de riquezas crescer, para depois a gente repartir. Nunca repartiram. Nunca repartiram. Não Nem paga durante a imposto rico, ditadura. como é que vai repartir? Pois é, pois é. Aí vai chegar lá para o rico e vai dizer: "Ah, você não paga imposto, mas vai ter que começar a pagar um pouco de imposto, pelo menos." E aí, na hora que, para fazer média, para conseguir apoio, recursos, tudo, dos empresários, banqueiros, agro, o que seja, o Flávio Bolsonaro manda dizer, quando não é ele que diz, todas essas coisas, mas escondidinho, para que a população não saiba. E por que que a imprensa não vai lá e não pergunta para ele? Ele já saiu dizendo que isso aí é fake news. Legal, então qual é a tua política? O que é que você pensa realmente em relação a baixar juros, cortar despesas, enxugar o Estado? Porque se você perguntar isso para Lula, ele responde. Se você perguntar para o Caiado, eu suponho que ele responda. Mas o Flávio não. Ele é tão frágil, Flávio. Pode estar aí com essa votação toda, porque herdou do pai, mas até quando vai manter essa herança não se sabe. Ele é tão frágil que ele não pode dizer essas coisas de viva voz. Ele tem que dizer no escurinho do cinema, no Porque ele cochicho de trabalha para o corredor. sistema. Ele não pode Sim, dizer, eu porque, sou sistema porque pra ele caramba. vai dizer o quê? Ele vai dizer o quê? Olha, Vou não, eu vou trabalhar para congelar. Faria Lima. Ele pode dizer o Ele quê? não pro Não, povo. por um tempo eu vou ter de congelar. Eu vou ter de congelar as aposentadorias. Ou não vou reajustar o salário mínimo, como o seu Lula está fazendo. Entendeu? Eu quero saber como é que ele vai resolver, quando é que ele vai resolver esse nó górdio dele. Quero ver no Quando é que ele debate. vai resolver É que ele vai isso? fugir quando o Lula perguntar para ele. E aí, vai congelar salário mínimo? E aí, o que você vai fazer com a Previdência, com o que a gente dá para os velhinhos? Como é que a gente vai fazer com os programas de transferência? Na hora que perguntar na lata dele, aí eu quero ver se ele vai desmaiar, se ele vai pedir arrego, se ele vai correr, ou se ele Mas vai olha, finalmente vocalizar, narrar, dizer qual que é o projeto político dele, que a gente sabe qual que é. Que é um sujeito que está... O que a Faria Lima quiser, ele vai fazer, porque ele quer o apoio ali do sistema financeiro, da turminha do dinheiro, né, que estava com o Tarcísio, ele quer esse apoio e ele topa tudo para agradar essa turma. E para agradar essa turma, você tem que desagradar o povão. E ele vai, em algum momento, ele vai ser confrontado com isso. pois é. Talvez Pode ele ser que ele apele resolva para rezando, é verdade. algum Ou trecho da não, Bíblia, mas ele não sabe ler os trechos. não, talvez ele resolva dançando também. Aliás, essa seria ou será o Caiu na Rede da Dia. Mas antecipa aí o Caiu na Rede do Dia. Pode ser que seja. Vamos antecipar. Pode ser que seja essa a forma que ele tem de tentar resolver. Solta aí. O presidente acabou de dizer: a gasolina tá cara, anda a pé, porque andar faz bem. Você tem que aprender a andar. Anda a pé. Braulio, segura que o lance é ajustado, tá? Tô checando aqui. Por que não caminha? Por que não faz ginástica? A pessoa tem que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco. O cara vai comprar pão, vai de carro. O cara vai na farmácia, vai de carro. O cara, sabe, anda um pouco. Ele tem que aprender que andar faz bem. Tem a fala, viu? O presidente realmente falou essas palavras. Eu vou checar agora o contexto aqui. O remédio tem que ser dado para as pessoas que, por necessidade de saúde, não conseguem emagrecer. Mas o médico tem que dar receita ensinando a andar. Por que as pessoas não andam meia hora todo dia? Por que não caminham? Por que não faz ginástica? As pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco. Ó, o contexto não é gasolina, viu? É lançamento de Ozempic, Monjaro, esses medicamentos no SUS. E ele está falando nesse contexto, para não dar para o paciente apenas o medicamento, está incentivando aí a população a fazer exercício físico. Inclusive, estou checando aqui, o presidente da República tirou impostos do combustível. E eu vou recomendar também ficar de olho nele a temporada inteira, porque essa é a temporada de fake news. Portanto, fake news do Camisa 22
recomendo cartão amarelo. Pois é, vamos ter que ver muita fake news até o fim dessa eleição. O Flávio põe como se o Lula tivesse mandando as pessoas tirarem a bunda da cadeira no sentido de para justificar o aumento do preço dos combustíveis. Esse aumento se dá basicamente por conta da guerra lá no Irã, porque por ali passa, principalmente pelo Estreito de Hormuz, um quinto da produção do petróleo e tudo isso está suspenso. Então, isso está afetando os preços no mundo inteiro, não só no Brasil. Aí ele transforma isso numa outra coisa. Quando o Lula estava falando, era do problema da- das, das vacinas de emagrecimento, ele não estava falando de combustível, não estava mandando as pessoas caminharem por conta do aumento do preço dos combustíveis. Ele estava abordando uma outra questão, que era de saúde. Mas esse tipo de mentira, de fake news, a gente vai ver, seja de um lado, seja do outro, até o fim.